Hoje você vai conhecer uma indústria que produz etanol de milho. Sim, não é só de cana-de-açúcar que se faz etanol, não. A gente vai até a FS, que é a primeira produtora de etanol do Brasil, 100% a partir do milho. É uma indústria super automatizada com tecnologia de ponta. Eles têm um processo super eficiente para transformar milho em biocombustível e, de quebra, ainda produzir matéria-prima para rações de animais e energia elétrica. E como você deve ter imaginado, a unidade que a gente vai visitar fica em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Pra lá. Milho de segunda safra é um milho que foi plantado depois da soja e serve mais para preparar o terreno para a próxima plantação. Esse milho era usado para selagem, pasto, mas com a chegada da indústria ele ganhou outro valor. Esse milho já ia ser plantado de qualquer jeito pelos produtores de soja, então ele não precisa de uma área própria nem fazer desmatamento. Ele vem para a indústria nesses caminhões que, para serem descarregados, eles precisam ser levantados e aí o milho fica guardado um tempo. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos armazéns que tem 15 mil toneladas de milho. Tem uma diferença importante da produção do etanol a partir do milho e da cana, porque o etanol vem do açúcar. Na cana, o açúcar já está lá prontinho. No milho, não. O milho tem muito amido, mais ou menos 70% do milho é amido. Amido é aquela parte branca da pipoca ou aquele pozinho que a gente compra no supermercado para fazer mingau, para engrossar caldo. Então aqui, para começo de conversa, a gente vai ter que transformar o amido em açúcar. A primeira coisa vai ser moer esse milho até ele ficar bem fininho. Em seguida ele é misturado com água e com algumas enzimas que conseguem quebrar o amido e transformar em açúcar. A gente tem uma enzima parecida na nossa saliva, que também consegue quebrar amido. E depois essa mistura vem para um cozimento. Eles vão fazer uma espécie de uma polenta. A gente consegue ver um pouquinho por um vidro que tem aqui. Aqui ele vai ficar entre 2 e 3 horas e depois vai rolar uma separação da parte sólida, que são as cascas e a fibra. A parte líquida, que é chamada de mosto, é tipo um mingau de maisena que vai para fermentação, virar etanol. Voltando aqui para a indústria, o amido já virou açúcar, mas a gente quer mesmo é o etanol. Então isso aqui precisa passar por uma fermentação. O processo é bem parecido com o que a gente faz com as bebidas. Os micro-organismos vão comer o açúcar e transformar em etanol. Esse processo todo demora mais de 60 horas e o que eu tenho aqui é o começo. Ainda tem um cheirinho de suco de milho, mas o legal tá lá no fim do processo, onde tem uma coisa que eles chamam de cerveja de milho, que é onde tá o etanol já. Rapaz do céu, o cheiro é idêntico de cerveja, inclusive tá borbulhando aqui. Pode beber? Não. Não pode? Não pode. Aqui tem mais ou menos 17% de álcool, é muito mais forte que uma cerveja comum. Agora a gente precisa tirar o etanol daqui, usando destilação. E para entender direitinho como é que funciona, vamos pro laboratório. O processo começa aqui com o mosto, que é o suco da cana, misturado com a levedura. A levedura vai comer o açúcar e vai transformar em etanol. Lógico que aqui nessa planta didática, na microdestilaria, não é só aquele pouquinho que usa. É um baita de um baldão e a gente consegue ver o gás carbônico saindo. Isso quer dizer que o processo está acontecendo. A primeira separação já acontece aqui nessas centrífugas. Elas vão separar o creme de levedura, que é onde estão esses seres vivos que eles podem reutilizar, do vinho da cana, que é onde está o álcool que a gente quer tirar. Já tem um cheirinho forte de etanol aqui, viu? E para separar a água do álcool, a gente chega na coluna de destilação, que era o que a gente estava vendo lá na destilaria. Ela que vai fazer a mágica toda. Aqui embaixo o vinho da cana vai ser esquentado e vai começar a ferver. A água e o etanol vão evaporar juntos e subir. Só que a gente quer separar a água do etanol. Então, no meio da coluna, essa temperatura vai abaixando, 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 abaixando. E no meio do caminho, a água toda vai condensando. Ela volta para o estado líquido e desce. Então, no final, aqui em cima, vai sobrar praticamente só o vapor do etanol, que também precisa voltar para o estado líquido, mas em outro lugar, que vai ser aqui no condensador. Ele passa por um caninho lá dentro, que é todo refrigerado. E no final das contas, onde é que vai sair esse etanol? Achei. Aqui no começo do processo, o mosto tinha mais ou menos 10% de etanol. Vamos ver qual é a pureza do que a gente tirou ali da destiladora. 75%. Para um álcool combustível tem que ser mais de 90% de álcool. Então o que vai acontecer aqui? Essa mistura pode ser colocada de novo na coluna de destilação e aí você tira um pouco mais da água e chega numa porcentagem bem maior. A ideia é que ele saia daqui com mais ou menos 96% de etanol e só 4% de água. E
E esse aqui é o destilador industrial, a coluna de milhões. Sabe quanto é produzido por dia aqui? Mais de 1 milhão de litros. 1 milhão do milho. E tudo aqui funciona 24 horas por dia e a maior parte do processo é automatizado. E não é qualquer profissional que pode trabalhar aqui. O SESI também tem treinamento para usar essa caldeira e vários outros equipamentos da indústria. E o segundo produto é o óleo de milho industrial, que é usado na fabricação de biodiesel. Tem cheiro de pipoca?